agradecer ao pastor Evandro, a sua esposa, as demais irmãs, companheiras de trabalho, né, que estão aqui, os irmãos. A festa está muito bonita, né? A festa está verdadeiramente espiritual. Quero dizer aqui, para reforçar a palavra do pastor acerca de ofertas. Nós não andamos atrás de ofertas e nem isso, mas a gente ensina o povo. Se você quer ser abençoado, abençoe. Porque o segredo não está no receber, está no dar. Quem é que recebe mais é quem dá do que quem recebe. Pode ter certeza disso. O segredo é dar. Quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. Eu tenho essa experiência na minha vida. Por isso que eu falo com respaldo naquilo que eu tenho vivido. O Senhor é bom. E você não dá, não é porque você tem, não. Muitas vezes você nem tem. Mas Deus faz você até para dar. Dá para entender, não, né? Mas você vai entender. Se você estiver no mistério, você vai entender. Há algo divino na questão do doar. Quanto mais você doa, mais você recebe. É algo tremendo. Eu não consigo assim ver como é que ainda tem pessoas que se amarram. Ah, mas eu não tenho mais. Você não é a quantidade, o valor, é a intenção. Você dá com intenção de adorar a Deus. Pode ter certeza. Sem olhar quem é que vai lhe dar o retorno. Porque não espere que alguém te retorne nada. Porque o segredo não é esperar no homem, é em Deus. Naquele que vê todas as coisas e que sabe qual é a tua necessidade. Deus suprirá todas as tuas necessidades. Levante sua mão que eu já quero profetizar sobre a tua vida. Haverá uma grande colheita. Deus vai encher os teus celeiros, as tuas botijas. Deus vai fazer transbordar. Aquilo que é escassez vai se tornar em um grande vereda de grandes vitórias na tua vida, na tua casa, na tua família. Vidas salvando, se convertendo, casamento sendo realizado, famílias sendo abençoadas pelo poder da palavra. E se tem alguém doente, vai sair daqui nessa noite curado pelo poder do nome de Jesus. Amém, queridos? Então vamos ler Marcos capítulo 16, que fala da ressurreição de Jesus. Diz assim: passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar aonde o tinham posto. Mas ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis, como ele vos disse. E saindo elas, fugiram ao sepulcro. Estavam possuídas de temor e de assombro e de medo, e nada disseram a ninguém. Queridos, havia naquela situação, Jesus tinha sido morto. E no período da sua morte, da sua crucificação, a Bíblia diz aqui no mesmo Evangelho de Marcos, no capítulo anterior, que é o 15, no versículo 14, diz assim: estavam também ali algumas mulheres observando de longe, entre elas Maria Madalena, as mesmas mulheres, Maria, mãe de Tiago, o menor de José, o Salomé, e os quais, quando Jesus estava na Galileia, acompanhavam e o serviam. E além delas, tinha muitas outras mulheres. Se você prestar atenção, as mulheres sempre acompanhou Jesus em toda a sua trajetória na terra. Inclusive, elas serviam a Jesus, ajudando a ele também financeiramente, sustentava seu ministério. E os dias que Jesus passou, elas o acompanhavam.
Só que houve a morte de Jesus. E ele foi levado às pressas. Já era a hora mais ou menos, 6 horas da noite. Não podia passar desse horário, porque ele precisava já sepultá-lo, porque o outro dia já era sábado. E para o judeu, a partir das 18 horas já era considerado sábado. E aí o que eles fizeram? Pegaram ele, chamaram José de Arimateia. José de Arimateia foi até ao governo, pediu o corpo de Jesus, tudo foi muito rápido. E levaram Jesus para um sepulcro, só que levaram de uma maneira na qual essas mulheres, como o acompanhavam, sentiram que não era daquela forma, que teriam que sepultá-lo. Elas precisavam fazer algo muito melhor pela vida deles. Então elas compraram aromas, compraram algo para embalsamar, substâncias para embalsamar a ele, para trazer algo melhor para ele, e foram no dia seguinte, já ao amanhecer do dia, no túmulo. Para vocês verem o quanto essas mulheres amavam a Jesus. E isso, quando nós olhamos para o texto, nós vimos aqui que já era sábado, e elas estavam lá, e a Bíblia cita bem que tinham o nome dessas 3 Marias, né? Até tem um ditado, lá vai as 3 Marias, né? Tem um ditado que diz isso, exatamente baseado nessa história, nessa parte bíblica, porque elas andavam juntas o tempo todo em prol de ajudar o trabalho de Jesus. Então, o que ocorre aqui? O que ocorre é que elas chegaram lá muito cedo, compraram todos os aromas e foram lá embalsamá-lo. Meus amados irmãos, havia naquele lugar, pelas mulheres, mesmo elas agindo com essa situação, elas estavam tristes, haviam tristeza no seu coração. Tinha sido morto a pessoa que mais ajudou a elas e ajudou a população, um homem que revolucionou a sua época em mais ou menos 3 anos de sua vida. E nós sabemos que Jesus, ele foi um grande político, um grande líder, um grande homem, uma história que marcou e está marcando até hoje. Não é só porque alguns dizem, mas ele era Deus. Não, é porque ele deu um exemplo de homem, como poderia viver aqui na terra, que um homem pode fazer uma diferença nessa terra. Nós já vimos outro, como Paulo, mas Jesus, ele veio de uma maneira tão extraordinária, e isso cativou. Ele trouxe uma nova história para aquele povo, uma nova realidade. Ele trouxe àquele povo esperança, trouxe àquela população um ânimo, um valor, uma autovalorização. O povo não sabia mais o que era verdade, o que era mentira. Todo mundo estava confrontando uns aos outros. Tanto é que quando ele chega com a verdade, as pessoas ficam sem entender que discurso é esse deste homem, que discurso é esse, porque pelo que eles entendiam, quando alguém fazia mal a alguém, o outro tinha que também se vingar dele. E Jesus chega com a mensagem do amor, aquela mensagem de calmaria, de mudança, e tudo isso foi atraindo o povo, porque Jesus o povo era atraído, irmãos, por Jesus através da sua presença. Só a sua presença atraía ele. E isso é o que mais a gente fica olhando para a Bíblia, e o quanto a gente vai amando o Senhor pela sua bondade, a sua misericórdia. Ele não era que chegava e já dizia, olha, você está condenado, eu já te condenei. Não, ele sempre tinha uma palavra de apaziguamento, de amor, e aquele povo foram gostando dele, ouvindo a ele, e ele encantava. Tanto é que foi mandado um soldado para prendê-lo, e os soldados ficaram tão encantados com o que Jesus falava, com o discurso do mestre, que quando os soldados chegaram, que voltaram, os homens perguntaram a ele, você não prendeu eles? Não, eu não prendi, porque a palavra daquele homem encanta, há algo diferente, porque tudo que vem do céu é diferente, e nós sabemos que o céu, ele está na terra através da sua igreja. É por isso que nós estamos aqui. Creia, nessa noite, aqui está reunido o corpo de Cristo, e o corpo é a igreja, a cabeça é Cristo, mas o corpo somos nós, porque Jesus, ele disse, eu nunca vos deixarei só, eu nunca vos deixarei só, estarei sempre convosco, a minha companhia nunca vai faltar a vocês, embora vocês tomem caminhos errados, mas se me invocar, eu chegarei junto. Eu sou um Deus bem presente na hora da angústia, na hora da tribulação. Por mais que haja dificuldade, creia, Jesus
Jesus está no controle desta situação. Nada foge do seu controle. Embora você possa dizer, alguém dizer e até falar, olha, não tem mais jeito. Tem sim, você está na terra, você ainda respira, você ainda fala. Então comece a entender que Jesus está chamando a sua atenção para você clamar, orar e buscar a Ele, ainda enquanto é tempo. E essas mulheres chegaram ali com esse sentimento. Vamos lá. Iam fazer um embalsar, iam levar aqueles perfumes, aqueles aromas para colocar no corpo, nos lençóis. Mas quando elas chegaram lá, elas chegaram com um plano. E o plano delas não deu certo. Porque elas esperavam chegar lá e encontrar o mestre, não encontrou mais. Muitas vezes nós temos um plano traçado na nossa vida. Nós queremos algo, traçamos, fazemos tudo direitinho. E de repente, quando a gente vai executá-lo, ele não ocorre da forma como a gente quer. E aí a gente entra em conflito. Quero dizer para você que a Bíblia diz que o homem faz os seus planos, mas a resposta vem do Senhor. Muitos planos nossos são frustrados porque Deus tem algo maior lá na frente. Às vezes a gente diz assim, como é que pode? Eu planejei, fiz tudo direitinho, estava tudo certo e deu tudo errado. Mas levante as mãos e agradeça a Deus, porque este plano pode ter sido desmanchado, porque o próprio salmista diz no Salmo 124 que o Senhor quebrou o laço quebrou e nós escapamos. Tem coisas que é plano de Deus, tem coisa que é laço no nosso caminho. Jesus vem, quebra, desfaz, fecha a cova, repreende o mal, os laços são desfeitos e a obra é realizada, porque o Deus que você crê e serve, que está aqui nessa noite, é o Deus que desmancha laço, quebra barreira, quebra cadeia, quebra cadeado, liberta gente, faz obra, e você não está entendendo o plano. Então fica na confiança e aguarda a resposta do Senhor. Pode ser frustrante. Elas chegaram lá, se frustraram, porque elas esperavam fazer algo, mas elas não puderam fazer porque o corpo não estava mais lá. Embora elas não entendessem de imediato, porque existem coisas que a gente não entende na hora, você só vai entender depois. Nós não somos chamados para entender Deus, e sim para confiar nele. Quando a gente procurar entender Deus, nós vamos nos decepcionar, porque nunca vamos entender. Diz o profeta Isaías que Deus faz caminhos, que o profeta Naum diz que Deus faz caminhos no meio de tormentas e tempestades. Diz o profeta Isaías que Deus, ele diz, olha, os meus caminhos não são os vossos caminhos, nem muito menos meus pensamentos. Deus tem pensamento diferente do seu. O seu é lógico, o Deus de Deus é eternidade. Ele sabe o que vai fazer e como vai fazer. Então não fique triste se algum plano seu foi frustrado. Não fique triste se alguém foi embora e lhe largou, porque pode ter sido o livramento que Deus lhe deu. Tem pessoas que Deus está tirando do nosso caminho para nos dar livramento, Tem amizade que não vem de Deus, Deus vai tirando e a pessoa ainda está atrás. A Bíblia diz que há tempo para juntar e há tempo para separar, há tempo para pegar pedra e há tempo para jogar pedra. Existem situações que você não é para ir atrás de quem foi embora, não. Fica na posição e glorifica Ele, porque o Senhor sabe o que está fazendo. E esses planos e a sua execução não foram realizados como elas queriam. Aí o que é que elas fizeram? Elas pegaram, foram muito cedo. Quando elas chegam já de manhã, no decorrer da sua história, elas vão conversando. E elas vão conversando a seguinte coisa, umas com as outras. Quem vai remover a pedra da entrada? Quem que vai? Elas não sabiam que a pedra já estava removida. Tem muitas vezes nós saímos pensando como é que nós vamos fazer algo que Deus já fez. Às vezes a gente diz, como é que pode? Eu vou fazer isso, Deus já fez. Este plano que você fez e você se decepcionou, Deus já resolveu ele. A pedra já foi tirada do seu caminho. A pedra já foi tirada dessa situação.
O que estava como obstáculo, Deus já tirou. Porque quem foi enviado lá para remover foi o próprio anjo. O Senhor dá ordem aos anjos ao nosso respeito. Se você crê, creia. Deus está neste lugar e há anjos trabalhando, irmão. Uma certa vez, eu estava numa reunião de sala de aula de escola dominical. E eu ouvi um testemunho de uma irmã. Achei muito interessante. Ela disse que vinha, todos os dias ela saía para dar aula numa escola, e ela olhava assim para o carro dela, e ela passava a mão no carro, e ela dizia assim: Senhor, põe teus anjos aqui, aonde ela queria que tivesse anjo, né? No desocupado do carro dela. E ela disse que todo dia fazia tinha essa atitude. E quando foi um dia, ela disse que foi passando e viu umas alunas dela ali perto de onde eu moro, lá no Montese. Aí ela disse que viu umas alunas dela, e quando ela viu as alunas, ela parou o carro e chamou: venha, minha filha. Aí ela disse que as meninas entraram: professora, como é que a senhora está mandando a gente entrar nesse carro que está cheio de homem? E ela ainda teimou com as meninas: homem, minha filha, tem homem não? Tem, professora, tem um na frente e tem 3 atrás. Toda a honra e toda a glória para Jesus. Nunca esqueci isso. E ela ficou de um jeito que ela disse: meu Deus, são os anjos. São os anjos que eu peço para andar comigo. Irmão, Deus levanta anjos para andar conosco. Deus levanta anjo para tirar impedimento do caminho antes da gente chegar lá. Quando nós vamos traçando o caminho, Deus faz outro, para não deixarmos ficar em caminhos embaraçados. A Bíblia diz que quando o povo saiu do Egito, houve um grande clamor, o povo saíram debaixo daquela luta, Faraó atrás, e o Senhor diz da sua palavra, lá no livro de Êxodo, que Deus desviou o caminho do povo, levou o povo por outro caminho, para que o povo fosse livre da guerra, porque o povo ainda não sabia guerrear. Às vezes a gente quer porque quer algo, mas ainda não está preparado para receber. Aí Deus tira do caminho, faz trabalhar por outro caminho, que é exatamente para a pessoa entender que Deus é quem está no controle. E aí você diz: mas meu Deus, eu vou receber isso, e por que eu não recebi? Porque Deus diz: você não está preparado, tem muito demônio, tem muita coisa que pode lhe perturbar, tem muita coisa que vai poder tirar isso da sua vida. Então não é a hora, fica, descansa, porque eu vou te levar por outro caminho, que o caminho que tu nem conhece. Mas saiba de uma coisa: tu vai chegar no destino certo, porque a palavra do Senhor, ela é fiel e verdadeira. Às vezes a gente quer tanto algo. Tem pessoas que choram, recebem um emprego, às vezes luta pelo emprego, aí pega uma porta ruim, aí não sabe orar, começa a pedir, eu quero um emprego. Peça a Deus do jeito que você quer, porque senão você vai ter tribulação e ainda vai culpar a Deus. Aí começa a pedir: aí eu quero um emprego assim, não quero, aí eu quero um emprego de qualquer jeito, eu quero trabalhar. Pois vai, então você vai arrumar um emprego escravo, depois não reclame. Por quê, irmão? Porque tem pessoas que não sabem pedir. Deus, Ele é Deus que já resolve a causa antes mesmo da gente pedir. Mas a Bíblia diz que quando nós pedimos, o céu entra em ação. Deus é Deus que sabe resolver a tua causa melhor do que eu. E a palavra do Senhor diz que elas, olhando para a pedra, viram que a pedra já estava removida, o problema já estava resolvido, e elas precisavam. Deus muitas vezes, irmãos, Deus cria algo novo através de situações para nós, sem a nossa interferência, e a gente está querendo interferir, e Deus querendo fazer algo novo. Deus tem uma ressurreição para você, vai ressuscitar algo na tua vida, algo da parte de Deus vai ressuscitar a tua alma, a tua vida. Deus vai trazer uma ressurreição de valores na tua casa, na tua família, no teu trabalho, na tua profissão, aonde você for. Há uma ressurreição divina chegando da parte de Deus.
Mas aí o povo não quer. Por quê? Prefere ficar segurando e comendo das iguarias. Deus está querendo tirar alguém desse canto, levar para esse, mas a pessoa não quer sair da cadeira. Porque se sair da eu vou ficar aqui. Aí fica aqui, aí outro pula para outra cadeira. Por quê? Porque a hora de você sair, você não saiu. Então aprenda a esperar e a ver que na hora que Deus vai trabalhando, a gente tem que entender que tem que deixar o trabalhar de Deus. Essas mulheres chegaram lá e quando elas viram a notícia, elas começaram a se atribular. Muitas vezes, irmãos, a gente não entende como Deus trabalha. Aí a gente começa a perder o ânimo, vai perdendo a visão. Olha, uma das coisas mais interessantes, que o trabalhar de Deus nas dificuldades é para nos transformar. Ele usa a nossa vida como uma plataforma de ensino, para ensinar a outros como nós devemos e como os outros vão viver. E aí a gente não entende, a gente começa a reclamar. Por que eu sofro tanto? Por que é tanto sofrimento? Porque você está sendo trabalhado como uma pérola, como foi dito aqui, como uma pérola. A pérola não é de graça não, ela é implantada, ela nasce dentro de uma ostra, que essa ostra ela abre por algum momento, pelo movimento das águas do fundo do mar, ela abre ali um orifício, e ali entra algo, um pedacinho, um grãozinho de areia, e aí diz um determinado escritor, que ela começa a cantar, ela canta e ela vai gerando naquele louvor, naquela música dentro dela. Isso é um determinado escritor que ele diz, quando ela vai cantando, vai gerando uma substância, e a substância vai gerando a pérola. Então a pérola ela é gerada debaixo de batalha, debaixo de pressão, debaixo de dor, e tudo que vem para as nossas vidas não vem de graça é só a salvação. Tudo nessa terra é batalha, é campo de correr atrás. Você não pode ficar esperando um emprego por você e ficar aguardando dentro de casa, balançando uma rede, não. Vai atrás, estuda, põe currículo, vai orar e vai pedir a Deus, Senhor, me dá, eu preciso de um emprego, eu preciso de uma porta aberta, mas eu quero dar uma porta dessa forma. Ore que Deus vai fazer, porque Deus sabe qual é o desejo do teu coração. Agora tem uma palavra, pede para receber, bate para encontrar, e vai atrás até encontrar, porque quem não pede, não bate, não vai em busca, não acha nada. Aí diz assim, Deus não fez para mim. Ai, foi filho de fulano ali, é quem passa em concurso. Só, filho, você não estudou, meu filho. Ah, mas só tem uma vaga, e você precisa de quantas? Só de uma? Eu preciso só de uma vaga. Tem gente que dá para você, eu só preciso de uma vaga, meu irmão. Não tem, pode ter, não tem. Eu vou concorrer por milhões, mas se eu orar, eu só preciso de uma vaga. Eu vou lutar por ela. Vai orar, vai pedir, Deus vai fazer. Agora nós não podemos parar e olhar para a situação e ficar desanimado, porque Deus ele vai fazer um milagre. Estas mulheres elas correram com a notícia e ficaram aterrorizadas, porque elas foram frustradas. Muitas vezes a gente é frustrado nas nossas expectativas. Nós queremos receber resultado de cima de algo, e a gente não recebe, a gente se frustra. Aí começa a dizer, não foi Deus, não resolve, Deus não faz. O que foi o problema de Elias? O maior problema de Elias não foi a Jezabel, não. Foi as expectativas que ele gerou nos resultados da pregação dele, e não teve. Ele não alcançou os resultados. Acabe não se converteu, Jezabel não se converteu. Ele entrou em parafuso, em pânico. Eu quero dizer para você que você não converte ninguém, você não salva ninguém, você não leva ninguém para o céu. Ore apenas, pregue a palavra, porque quem faz esta obra não é você, é o Espírito Santo. É Ele quem fala aos corações, é Ele quem fala, é Ele quem tira, é Ele quem põe, é Ele quem abre a porta, é Ele quem age. Muitas vezes nós queremos o lugar de Deus. Aí a gente começa a fazer as coisas e gerando em nós esse sentimento de expectativa. Mas saiba de uma coisa, aprenda a abrir os seus olhos para ver o que você ainda não viu. Aqui estas mulheres, elas olharam e não estavam vendo. E o anjo disse para ela, não se atemorizeis, não fique atemorado, buscai a Jesus o Nazareno que foi crucificado. Ele ressuscitou, ele já estava dando a ela a grande notícia. Você ouviu
ouviu a vida inteira que Jesus, ele lhe disse que ele ia ressuscitar, pois agora creia. Elas ainda não estavam acreditando, ainda estava um momento de incredulidade. Quantas vezes nós pregamos para as pessoas e elas ainda não acreditam que Jesus lhe ama, que Jesus tem um plano de salvação na sua vida, que Jesus pode mudar a tua vida hoje, que Jesus vai fazer algo, mas não crê. Por que não crê, irmão? Porque não ouve a palavra. Ouça a palavra, porque a fé ela só vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Quanto mais você ouve a palavra, mais o Espírito Santo trabalha na tua vida, mais ele te enche de graça, mais ele fala com você, mais ele vai te orientar como você deve fazer. Alguns anos atrás, eu fui morar em São Paulo. Fui transferida de um emprego que eu tinha aqui em Fortaleza e fui morar em São Paulo. E quando eu cheguei lá, eu fui morar, passei uns dias na casa da minha mãe e não dá certo. Quando a gente sai, não dá certo morar com mãe, mas não dá. Principalmente que eu nunca morei com ela. Fui para lá, fui só para um período. E quando era uma perturbação muito grande, e eu comecei a orar, pedindo a Deus, para Deus abrir uma porta. E um dia, eu congregava numa igreja que é muito, muito difícil, lá o local, porque as mulheres não tinham oportunidade para nada. Principalmente para dar uma palavra, para ensinar. Mas nesse dia, eu trabalhava de domingo a domingo, eu trabalhava numa rede de supermercado. E quando foi um dia, eu fui assistir uma aula da escola dominical. Preste bem atenção como Deus abre oportunidade para te abençoar. E quando eu fui dar aula, eu fui para assistir essa aula, e um professor que estava dando aula para as irmãs, ele disse assim, vamos ver ali se a irmã que vem do norte, né? Que eu nem do norte eu não vim, né? Mas para eles eu vinha do norte. A irmã que veio do norte ali, responda aí essa pergunta. Ele fez uma pergunta e eu procurei responder de uma maneira bem simples para ele não entender que eu estava querendo me exaltar. E eu respondi. Quando terminou a aula, ele fez assim, irmã, eu gostaria que a senhora viesse nos ajudar na escola dominical a partir da próxima semana. Olha para vocês verem. Nunca tinha uma professora de escola dominical ali, mas Deus é Deus, viu? E eu, tranquila, eu disse, está certo, não tem problema não. Eu venho. Quando eu tiver uma folga, aos domingos eu virei. Só que caiu a folga no domingo seguinte. Deus trabalha de uma maneira que você não entende, mas você vai orando. Quem ora, pode ter certeza, não erra caminho. Não erra caminho. Eu sempre digo, oração não tem pé, mas ela anda. Ela vai em lugares que você nunca imaginou que ela possa ir. Você está orando aqui e a oração está chegando lá onde você quer. E quando eu fui na outra semana da aula, eu dando aula na escola dominical, aí dei uma aula sobre ação social. Me lembro bem que falava sobre ação social. E aquelas mulheres, a classe estava muito cheia, nunca tinha visto mulher dando aula, né? E eu dei a aula e tinha uma moça sentada nas primeiras cadeiras, essa moça chorava do começo ao fim. Mas ela chorava. Aí eu, tranquila, né? Porque uma das coisas que eu aprendi, que você pode estar do estado que você estiver, nunca queira o nome de coitada e nem de necessitada. Levante sua cabeça e erga e ande como pessoa escolhida por Deus. Você pode estar na necessidade que tiver, ande de cabeça levantada. Nem que seja de sapato emprestado, mas vá. O importante é não deixar o cão querer fazer hora com a sua cara. E eu cheguei lá dando uma aula de ação social para aquele povo. E eu estava com as dificuldades em casa grande. Mas ali, dando aula. Quando eu terminei a aula, essa moça chorava toda. Passaram-se uns 15 dias. Eu fui a um culto. Quando eu voltei, estava minha filha na porta da minha casa, dizendo assim, mãe, a senhora não sabe. Fulana de tal veio aqui. Aquela irmã, ela é cantora. Aquela fulana, eu disse, sim, minha filha, o que foi? Ela veio oferecer à senhora uma casa para nós ir morar. Aí, eu digo, pois se for de Deus, ela vai voltar. Ela já tinha ido 2 vezes. Quando deu 11h30 da noite, lá está a irmã de novo. Com o marido e os 2 filhos. E disse assim, mãe, no dia que a senhora estava dando aquela aula, o Senhor falou comigo, ajuda a minha serva.
E ela dizia assim, Senhor, mas ela estava chorando, vocês vão entender porque ela estava chorando. Senhor, o que eu vou ajudar ela como? Dê uma casa a ela, não cobre dela nem água, nem aluguel e nem luz. Você crê nisso? E ela disse, Senhor, como é que eu vou dar minha casa? Não vou cobrar água, não vou cobrar luz. E essa mulher chorava. Só sei que ela foi para casa, conversou com o marido dela é um homem de Deus. E quando é Deus, num negócio, o marido aceita, a mulher aceita, dá tudo certo. Porque Deus não é Deus de confusão. E tudo que tira você do vínculo, desvincula da família, não procede de Deus. Porque o que é de Deus faz juntar, não é espalhar. E aí ela foi na minha casa. E ela disse, olha irmã, eu quero que a senhora vá na minha casa. Nós temos uma casa que eu preparei, a casa dela é muito grande, embaixo e em cima. Ela preparou a parte de baixo para eu morar, com meus filhos. Nunca me viu, nunca tinha me visto. Aí eu fui até aos meus familiares. E eu disse lá, para a casa dos meus familiares. Eu disse, olha, a fulana veio aqui. Aí uma pessoa da minha família disse assim, mas olha, só se for favela. Porque aqui em São Paulo, aí eu disse, ou favela ou não, eu vou. Se é Deus que está me levando, eu vou. E eu quebro a partir de hoje essa maldição de que cearense vem para o sul, sudeste, para passar necessidade ou ser envergonhado. Fui-me embora. Fui para casa lá, ver a casa lá onde elas queriam me mostrar. Quando eu cheguei, eu entrei num carro com o marido dela, com meus 2 filhos, os 2 filhos dela. E o irmão subiu lá umas ladeiras, que São Paulo é cheio de ladeira. Foi para um bairro vizinho, um bairro que eu morava. E quando ele entrou na rua, o irmão começou a mexer nos controles. E o meu filho, mãe, eu digo, cala a boca, menino, sabe nem disfarçar, né? Esse menino ansioso, sabe nem disfarçar. A casona, aquele portão foi se levantando bem grande. Meu irmão, resumindo, a casa na garagem cabia 5 carros. Ela mobiliou a casa para eu morar com os meus filhos. Morei 1 ano sem pagar aluguel, nem luz, nem água. E ainda mais, eu tinha a cesta básica todo mês. Não tive gasto de nada, porque o Deus que te chamou é o Deus que dá providência. Não busque a providência, busque o provedor. Quanto mais o provedor chega, mais a providência anda, porque Deus é Deus que não falha. E Ele diz, aonde tu fores eu irei contigo. Eu nunca te deixarei só, nunca te desampararei. Ainda que a tua mãe e o teu pai venham te desamparar, o Senhor jamais te desamparará. Ele é Deus, Ele cuida da sua criação. E Ele está cuidando e vai continuar cuidando do seu povo. Nós entendemos, irmãos, que muitas vezes nós olhamos, as pessoas confiam no governo, confiam nos projetos do governo. Claro, isso aí é um meio de nos ajudar, mas confie primeiramente em Deus, porque o profeta Jeremias, ele diz que maldito é o homem que confia no homem. Jeremias não está falando de relacionamento de homem com homem, ele está falando de relacionamento com Deus. Ele diz que não é para sua confiança ser no homem mais, primeiramente em Deus. Se alguém abre a porta, foi Deus que abriu, glorifique a Ele. Se não foi Deus que fechou, glorifique a Ele. Se Deus está, amém, se Deus te levou para outro lugar, glória a Deus. É Deus quem está no controle das nossas vidas. Então não fique frustrado quando os seus planos não der certo. Não fique frustrado porque alguém te diz que Jesus não está mais lá. Saiba de uma coisa, Ele está exatamente no lugar que você precisa. Ele pode não estar onde você está aguardando, mas Ele está no lugar que você está precisando. Porque os anjos disse para ela, vai comunicar lá os teus discípulos, vai comunicar que Ele ressuscitou e Ele não está mais aqui. Precisamos crer, meu irmão, que há uma ressurreição divina sobre as nossas vidas, que todos os dias nós morremos pelo amor a Cristo, porque a Bíblia diz que a vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. Você sabe qual é a vontade de Deus perfeita? É a cruz. Todo dia nós temos um encontro com a cruz. A cruz é a renúncia. Nós começamos a aprender neste caminho renunciando a nós mesmos, e Deus vai trabalhando, e nós vamos nos tornando grandes pérolas.
Você só é pérola para brilhar quando você aprende a renunciar, quando você aprende a servir a Deus de verdade. Não é de meia tigela, uma hora é crente, uma hora é descrente, não é de jeito nenhum. Ou é ou não é. O céu não tem duas portas, só tem uma, e a porta é estreita e o caminho também. Você sabe qual é o problema do povo, irmão? O problema é que o povo hoje está buscando a Deus só pelas bênçãos. Se Deus me der, eu estou lá. Se Deus me der, eu quero dizer para você que o maior plano que Deus tem na tua vida não é te dar um emprego, não. É te dar a salvação da tua alma. Porque na hora que tu sair dessa terra, você já sabe para onde vai. Porque a qualquer hora nós vamos ser tirados. Quantas pessoas durante essa pandemia foram surpreendidas porque não aguardavam a morte, e Deus tem um controle da vida e da morte. E quantos Deus tirou da sepultura? Nós orando, e Deus vai retirando, Deus livrando. E todos nós que estamos aqui nessa noite, é porque ainda existe uma obra para Deus realizar na tua vida. É por isso que você ficou e eu, é porque há uma obra a ser feita, e a obra é essa. Vai, diz aos teus discípulos, diz para todos que Jesus ressuscitou, Ele vive, Ele está sentado à destra do Pai. Ele sabe aonde vai fazer, Ele sabe o que vai fazer, e Ele tem obra para realizar na tua vida. Nessa noite eu quero orar por vidas que estão aqui nessa noite, pelos visitantes que vieram aqui. Eu quero orar, pedir a permissão, pastor, para vir até aqui à frente. Eu quero fazer uma oração e quero profetizar sobre todos os visitantes que vieram, que os que não são crentes, que venham aqui à frente, por gentileza. Os irmãos, aquelas pessoas que não estão, que vieram, vizinhos, venham aqui na frente. Esse rapaz de azul, vem aqui, meu filho, venha. Vem me fazer uma oração por você. Venha. Ele mesmo, venha. Quero orar por você. Venha, meu filho. Venha. Eu quero orar por você. Deus tem uma obra muito grande na sua vida. Não fique de fora, não. Há algo de Deus aqui. Feche seus olhos e nós vamos orar. A igreja fica ligada com o Senhor, que Deus vai ressuscitar aqui ministérios, famílias, alegria, pessoas tristes, amarguradas, decepcionadas, angustiadas, pessoas que perderam coisas, estão só, que não sabem o que vão fazer da vida. Mas saiba de uma coisa, tem uma resposta de Deus para você nessa noite. Deus vai te orientar e não vai te deixar só. Deus vai abrir uma porta, vai te dar uma oportunidade. E você vai ver, foi Deus que fez. Deus vai levantar alguém, vai levantar pessoas para te ajudar. Não te preocupa, confie só no Senhor. Nós vamos orar e você vai ver o resultado desta oração. A igreja de Jesus tem poder na terra para ligar e desligar. E nós estamos aqui ligando na terra o que está no céu, que é a vontade de Deus sobre a sua vida. Feche seus olhos para mim orar por você. Amado Deus e eterno e justo Pai, Deus de infinita bondade e misericórdia, Senhor. Nesta noite está aqui, Senhor, este povo que veio pelo convite de vir até aqui à frente e pelo convite que foi convidado pela igreja. Pessoas aqui que são crentes, outras não são. Mas, Senhor, isso para mim não importa nem para ti. O que importa são as vidas que aqui estão. Todos te conhecem, Senhor, e sabem. Se revela, amado Espírito Santo. Assim como tu se revelou para aquelas mulheres através daquele anjo. Mas tu já ressuscitou. Tu não precisa mais de anjo para se revelar. Revela, Senhor, o teu amor por cada vida que aqui estão. Que vidas nessa noite aqui sejam mudadas, sejam transformadas. Que vidas nessa noite, neste lugar, venham a receber uma unção diferenciada. A unção que quebra e despedaça todo jugo. Quebra as algemas, meu Deus, do diabo. Que as forças satânicas sejam quebradas. Que a força da miséria vá embora. Que o espírito da dívida caia por terra. Que as obras de macumba sejam desmanchadas. Que as obras de feitiçaria caiam
caiam por terra. Toda palavra de maldição que correu sobre essas famílias, que elas sejam quebradas nessa noite, anuladas, sejam dissipadas todo o mal, tudo aquilo que foi preparado no meio das trevas caia por terra. Repreendemos nessa noite toda a obra do diabo que veio para destruir esta família, esta casa, este homem, esta mulher, que veio para causar desânimo, para causar discórdia. Que este mal vai embora agora na autoridade do nome de Jesus. Senhor, se revela nessa noite para este povo, faz uma obra aqui neste lugar, Senhor. Repreendemos as enfermidades, a dor da alma, que caia por terra a depressão, a angústia, a mágoa, a raiva, a ira. Sai agora todo mal-estar, todo pensamento contrário, todo pensamento tortuoso, palavra maldita, nós cancelamos, declaramos por terra a toda investida de Satanás. Senhor, não deixa teu povo nessa noite passar por alguma aflição. Fecha as covas que foram abertas por Satanás nessa noite. Pai, grande é o livramento. Deus está dando livramento nessa noite a pessoas aqui neste lugar. Deus está dando livramento, livramento de morte, livramento de hospital, livramento de doença, livramento de paradas cardíacas. Que nessa noite caia por terra toda enfermidade. Vai embora toda enfermidade, todo mal, toda angústia, todo desespero da alma, toda falta de entendimento, de compreensão, caia por terra. Senhor, visita nessa noite todos que estão aqui na frente, seus familiares, seus lares. Olha aqueles que estão passando pela necessidade do pão. Abre as portas, Jesus. Abre porta de emprego nessa noite. Abre porta de facilidade. Repreendemos ao espírito da dívida. Caia por terra a toda cobrança indevida, a todo aquele que está sendo ameaçado. Grande rebaio, toda ameaça vai caindo por terra. Nós te repreendemos agora, espírito de ameaça. Todo ameaçador, seja agora, seja desfeito o laço. Senhor, quebra o laço da impiedade nessa noite. Ele faz opera, Deus, essa noite de uma maneira extraordinária. Eu te peço por cada vida que aqui veio, e eu creio na vitória de cada um, pelo poder do nome de Jesus. Amém. Saia daqui de posse de vitória. Deus deu um grande livramento a alguém aqui. Viu? Você sabe quem é. Então Deus te abençoe e te guarde.